Tá, então aqui na 14 é o seguinte, ele dá um gráfico para vocês de onda, né? E ele pergunta qual a maior e a menor frequência em Hertz, respectivamente, da cor violeta, de acordo com a figura. E dele dá que C vale 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo e que 1 nanômetro é 1 vezes 10 a menos 9 metros. Então, seguinte, ele quer a maior e menor frequência em Hertz da cor violeta. Então o que a gente vai ter que fazer vai ser achar aqui no gráfico onde está a nossa cor violeta. Então se você der um zoom, fica bem difícil de ver aqui, né? Mas se você der um zoom no gráfico, a cor violeta ela começa aqui nos 400 e ela vem até essa outra barrinha aqui. Como ele divide isso daqui em 5, né? 400, 420, 440, 460, 480, 500. Então esse intervalinho aqui, ele seria 420 nanômetros. Então você sabe que a cor violeta ela se estende do 400 até o 420. Então você vai achar a frequência da onda quando o comprimento dela for 400 nanômetros e vai achar a frequência da onda quando o comprimento dela for 420 nanômetros. Daí você vai ter a menor e a maior frequência, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ele deu pra gente C é a denotação de velocidade da luz no vácuo. Então você tem 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e você sabe que 1 nanômetro é igual a 10 a menos 9 metros. Então, o que a gente vai ter que fazer vai ser transformar essas medidas aqui de nanômetro para metro, porque a gente precisa trabalhar com o sistema internacional, porque a gente quer descobrir a frequência em Hertz. Se a frequência está em Hertz, a gente precisa de uma velocidade em metros por segundo, que já está aqui, mais um comprimento em metro. Então, eu vou descobrir primeiro, vou chamar isso aqui de comprimento 1 e comprimento 2. Primeiro, a frequência quando o comprimento é 400 nanômetros. Então, a equação fundamental da ondulatória, V igual a comprimento de onda vezes frequência. Então, a velocidade que você tem, 3 vezes 10 a oitava, que é igual ao comprimento, 400 nanômetros, vezes a frequência, que é o que você quer descobrir. 3 vezes 10 a oitava é igual a 400. Se 1 nanômetro é 10 elevado a 9 metros, 400 nanômetros, 400 vezes 10 elevado a menos 9, agora sim em metros, vezes a frequência. Vou passar isso daqui para notação científica, tá? Então, 3 vezes 10 a oitava igual a andar com a minha vírgula 2 casas para a esquerda, 4 vezes 10. Se eu ando com a minha vírgula 2 casas para a esquerda, se eu estou diminuindo isso daqui tem que aumentar, né? Então, isso daqui vai sair de menos 9 para menos 7. Imagina uma reta numérica, né? Ele está aqui no menos 9, e aqui está o zero, ele está se aproximando do 7, se aproximando do zero, foi para menos 7, né? Então ele está aumentando, vezes a frequência. Agora a gente quer descobrir a frequência, a gente tem que isolar ela, né? Vai ficar aqui, frequência é igual, isso aqui que a gente está multiplicando, a gente joga para lá dividindo. 3 vezes 10 a oitava, dividido por 4 vezes 10 a menos 7. Agora a gente divide esses dois números, 3 dividido por 4, 0,75, e 8 dividido por menos 7, quando você tem uma divisão de potência, uma coisa que o pessoal fala, joga isso daqui para cima com sinal contrário, vai jogar isso daqui positivo para cima mais 7, ou você pensa assim, você tem 10 a menos 7 dividido por 10 a oitava. Quando você tem uma divisão entre potências, você repete a base e você vai diminuir os expoentes. Então vai ficar 8, aqui vai ser 8 menos 7, né? 8 e aqui tem que ser menos 7, me inverti aqui. 8 e menos 7, você tem que subtrair os expoentes. Então 8 menos 7. Então vai ficar 10 elevado a 15, né? Menos com menos, isso daqui vai virar mais. Então 0,75 vezes 10 elevado a 15. Jogando isso daqui para notação, 7,5 vezes 10, andei com a minha vírgula uma casa para a direita, que eu tenho que diminuir, elevado a 14 Hz. E daí, a gente simplesmente vai repetir a mesma conta. A gente achou o primeiro comprimento, a primeira frequência, tá?
E agora a gente vai repetir essa mesma conta para esse valor aqui de baixo, quando o comprimento vale 420 nanômetros. Então, velocidade igual a comprimento vezes frequência, velocidade 3 vezes 10 à oitava, que é igual ao comprimento, 420 nanômetros. A gente já fez essa transformação aqui, né? O 400 nanômetros virou 4 vezes 10 a menos 7, 420 nanômetros vai virar 4,2 vezes 10 a menos 7 vezes a frequência. Então, isolando a frequência, 3 vezes 10 a oitava dividido por 4,2 vezes 10 a menos 7. Se você dividir 3 por 4,2, a sua frequência vai dar mais ou menos 0,71 vezes. E daí aquela conta que a gente já tinha feito, né? O menos 7, 8, como se isso daqui jogasse para cá positivo. Então, 7 mais 8 vezes 10 elevado à 15ª. Então, a sua frequência, agora em notação científica, 7,1 vezes 10 elevado à 14ª potência e Hertz. Uma coisa que era mais complicada nesse exercício era justamente achar esse intervalo aqui. Então, se você for ver bem direitinho, é aqui que a cor violeta acaba, né? Ela se estende até aqui, talvez, né? Você pode pensar em 430, né? Numa prova, você poderia até pensar em 440 aqui. Passando disso é demais já, porque daí vira azul, vira verde. Mas até um 440 você poderia ter considerado esse intervalo aqui. Pelo gabarito do Camargo, você teria que ter usado o 420 nanômetros como intervalo. Então, basicamente, se ele está pedindo a maior e menor frequência, você tem que achar o intervalo onde ela se estende, né? Porque você vai achar o maior e o menor comprimento, né? O menor comprimento 400 nanômetros e o maior comprimento 420 nanômetros. E daí, se você acha o maior e o menor comprimento, você vai consequentemente achar a menor e a maior frequência, né? Então, é isso. Daí aqui o C é a velocidade, C é a velocidade da luz. O que a gente também tem que prestar muita atenção em exercício assim é você fazer as transformações de unidade, né? Você tem que transformar de nanômetro para metro para trabalhar em sistema internacional. Sempre que você tem, frequência em sistema internacional, você dá em hertz, o comprimento você tem que dar em metro, o período você dá em segundo e a velocidade em metro por segundo. Então, se você tem uma velocidade em metro por segundo e um comprimento em metro, você vai chegar na sua frequência em hertz. Se você trabalhar com as unidades em sistema internacional, você sempre vai chegar em um resultado no sistema internacional.